a Associação Médica do Estado do Rio Grande do Norte, juntamente com a Cooperativa Médica, que congrega em seus quadros mais de 2.500 médicos, estão muito preocupados com o Covid-19. Esse vírus que iniciou na China, pegou a Ásia, a Europa e chegou agora à América do Sul. E nós estamos fazendo grupos de estudos para analisar e tomar medidas que sejam medidas preventivas, medidas que atenuem o efeito desse vírus na população. Então, nós convidamos o professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Kleber Luiz, que é especialista no assunto, para falar para os médicos e para a população do Rio Grande do Norte sobre esse vírus que acometeu o mundo inteiro. Professor Kleber, por favor, tenha a honra de nos explicar e nos ensinar sobre esse vírus que está no meio de nós hoje. Olá, Marcelo. Olá a todos. De fato, a gente vive no ano de 2020 uma pandemia, né? Ou seja, uma doença que afeta vários locais do mundo ao mesmo tempo e um número significativo de pessoas. Essa doença é causada pelo Covid-19, que é um coronavírus. Ele é um vírus da família dos coronavírus e que sofreu um processo de mutação e passou a circular entre os seres humanos. Esse vírus, ele tem algumas características muito particulares, todavia segue a regra geral das doenças virais. Ou seja, qual é a principal regra da doença viral? Que, ainda que você se contamine, ainda que você fique infectado, a evolução clínica, o resultado clínico, sempre depende do agente infeccioso, portanto, do Covid, mais a resposta do sistema imune, ou do sistema imunológico, como algumas pessoas preferem chamar. Então, é essa integração do vírus com o sistema imunológico que vai produzir o quadro clínico, que em determinados pacientes pode ter um curso mais grave da doença, certo? Então, como é que funcionam as coisas? O vírus entra geralmente pela árvore respiratória, porque você teve contato com gotículas de saliva, ou aerosol, que são partículas que estão no ar. Outras vezes você tem contato com as secreções de um indivíduo que esteja eliminando o vírus, leva essas secreções com a mão até a boca, ao nariz ou aos olhos, mas principalmente ao nariz. Esse vírus, então, sofre um processo de multiplicação nessa região alta, que a gente diz, e depois ele vai se disseminando para a árvore respiratória inferior. Em alguns pacientes, em geral pacientes idosos, que têm doença cardíaca, que têm doença pulmonar, né, os grandes fumantes, por exemplo, que têm o DPOC, aqueles que têm doença do sangue, anemia falciforme, por exemplo, em alguns pacientes esse vírus ganha uma capacidade, inclusive, de cair na corrente sanguínea e de produzir uma doença em outros órgãos além do pulmão. Né? Então, a maioria das pessoas vai ter essa doença que a gente conhece como resfriado comum. O professor, e na área da cardiologia, as crianças que são crianças cardiopatas, elas também estão sujeitas a pegar esse vírus e ter a doença num grau mais grave? As crianças, em geral, são vítimas frequentes de doenças virais respiratórias. Né? O vírus sincicial respiratório é o mais importante, que é capaz de produzir o quadro de bronquiolite nas crianças cardiopatas e pode até evoluir para a morte. Felizmente, com esse novo vírus, esse Covid-19, não se tem registrado uma grande circulação entre as crianças. Então, as crianças ou se contaminam e não adoecem, ou nem mesmo chegam a adoecer. De forma que não representa para o grupo pediátrico, até agora, um risco maior com o Covid-19. Isso é uma boa notícia para as nossas crianças do Estado. E outra pergunta que me fazem dentro do hospital é: o que é que a população pode fazer para ajudar a classe médica a estancar a evolução desse vírus e a disseminação desse vírus? De fato, o vírus já chegou no nosso país, né? E classicamente as doenças respiratórias são mais presentes e mais importantes na região sul, na região sudeste, e aqui na nossa região nordeste, habitualmente a gente tem menos casos de doença respiratória. Não é que não tenha, existe, mas a intensidade do surto ele é sempre menor do que no sul do país. Para a gente ter uma ideia, no ano de 2009, quando teve a gripe suína, né, a gripe do porco, o H1N1, nós tivemos somente 68 casos confirmados
na nossa cidade natal de gripe suína, com apenas 6 mortes durante todo o ano. Então, de fato, nós temos a doença, mas representa muito pouco. O que a população deve fazer para evitar? Não há vacinas, né? Então, basicamente, as medidas, primeira grande medida, a medida de higiene. Né? O que é a medida de higiene? A mais importante é, antes de tocar os olhos, nariz e boca, suas mãos deverão estar lavadas. Lava com o quê? Com água e sabão. Na impossibilidade do uso de água e sabão, o álcool em gel pode substituir. Mas, preferencialmente, as pessoas devem lavar a mão com água e sabão. Essa é a grande medida antes de tocar os olhos, nariz e a boca. A segunda medida, uma medida extremamente importante, é que todas as pessoas que desenvolvam sintomas respiratórios, febre, tosse, dor de garganta, nariz entupido, coriza, né, aquela aguinha que fica saindo do nariz, essas pessoas deverão guardar o repouso em casa. Elas ficam isoladas em casa, porque se elas forem para a escola, se for ao trabalho ou a lugares públicos, ela pode disseminar a doença. Então, elas ficam em casa até que os sintomas desapareçam por um período de 24 horas. Outro aspecto importante é que se a pessoa tiver esses sintomas e tiver, então, uma doença cardíaca grave, por exemplo, ele deve imediatamente procurar o serviço de saúde. E também devem procurar o serviço de saúde todos aqueles que tiverem esses sintomas e, em geral, entre o terceiro e quinto dia da doença, apresentam um fôlego curto, uma falta de ar, né, que a medicina chama, então, de dispneia. Ele deve procurar porque pode estar evoluindo com uma pneumonia. Professor, tem outra pergunta que é interessante. E vem também, a população vem nos perguntando aqui na Associação Médica. E aquela pessoa que viajou de férias, chegou essa semana ou a semana passada da Europa, da Itália, que é um país que é muito visitado pelo brasileiro. Ele chegou. Qual o procedimento que se deve ser fazer desse paciente e da própria família dele? Ele chegou para o seu seio familiar, para a sua casa. Qual o procedimento desse paciente? Para a população em geral, a recomendação é sempre a seguinte: se o indivíduo veio de um país ou de uma região onde esteja acontecendo casos do coronavírus, ele deve manter sua vida normal. Se ele começar a apresentar os sintomas, é que ele deverá ficar restrito em casa, fazer um isolamento. Mas não há necessidade de se colocar em quarentena pessoas que chegaram de zona de transmissão. Porque lembrar sempre que para transmitir o vírus é preciso que o indivíduo esteja doente. Então, somente aqueles indivíduos doentes é que têm uma grande quantidade de vírus e, portanto, ao tossir, espirrar ou passar a mão nas suas secreções, ele tem a competência de transmitir. Sem sintomas, a importância epidemiológica é isso. A gente chama, então, isso período de incubação. Né? Se eu tiver o contato hoje, em geral, entre 2, 4, 5 dias, eu deverei apresentar os sintomas. Todavia, existem casos onde o indivíduo apresenta os sintomas até 14 dias. Essa é a razão pela qual a incubação varia, portanto, de 2 até 14 dias. Mas, se você não adoece entre 3 e 5 dias, é pouco provável que você adoeça posteriormente. Isso é muito importante para a população saber, que é esse período de incubação. Pode variar de 4 a 14 dias, né, professor? Exato. De 2 a 14 dias. Então, isso é muito importante. E mais importante de tudo, e sobretudo, são os sintomas. Sintomas, como disse o professor Kleber, paciente que viaja, que chega, se ele tiver sintomas, ele tem que ficar em casa de repouso, em observação, em período de quarentena, como nós chamamos, e se ele tiver um agravamento durante esse período, ele tem que procurar uma unidade hospitalar, uma unidade de saúde, para fazer os seus exames. É isso, né, professor? Exatamente. E em relação a pacientes que precisam fazer cirurgia eletiva, professor, em qualquer área, não só na área da cardiologia, mas em qualquer outra área, não são cirurgias de urgência ou emergências, mas são cirurgias eletivas. Em alguns hospitais no Brasil, eu escutei e falei hoje com professores de São Paulo e Belo Horizonte, que eles estão suspendendo a cirurgia eletiva. Eu, particularmente, na minha opinião, eu acho desnecessário esta medida. Eu gostaria de escutar a opinião do senhor. Essa medida, por exemplo, pode ser recomendada pelas autoridades de saúde diante de um caos à saúde pública. E aí nós todos deveremos seguir essa medida de suspensão das cirurgias eletivas. Penso que atualmente, na nossa cidade, essa recomendação não deve ser aplicada. Né? O que é que deve ser feito, por exemplo, numa enfermaria onde tem pessoas que foram submetidas a uma cirurgia? É a intensificação das medidas de prevenção da infecção hospitalar. Então, a mais importante delas é sempre a lavagem de mãos com água e sabão por parte da equipe
de saúde. Então, se o indivíduo fez uma cirurgia cardíaca e está lá na enfermaria, todos os profissionais que vão cuidar dele deverão estar sem sintoma respiratório, 2, lavando bem as mãos para que não transmita a doença. Lembrando que, para os indivíduos, por exemplo, os idosos que moram em abrigos, né, abrigo de idosos, o principal disseminador do vírus nessa população são os cuidadores. Então, nós, profissionais de saúde, podemos disseminar a doença. A gente vai disseminar a doença toda vida que tiver sintoma e for trabalhar, ou toda vida que a gente não lavar a mão, a gente pode transmitir. Exatamente. Essa é uma das preocupações, e os hospitais aqui do nosso estado estão tomando precauções em relação ao seu pessoal, o pessoal que trabalha nos hospitais, ensinando e educando como é que eles vão tratar e vão receber, a partir de hoje, a partir de amanhã, esses pacientes que procuram os nossos hospitais. Certo, porque assim, diante de um surto de coronavírus, as pessoas vão aos hospitais, né? E o que não pode acontecer é o hospital ser um centro de disseminação da doença. Então, o que é que deve ser feito? Por exemplo, se o indivíduo chega numa UPA, né, com sintoma respiratório, rapidamente ele deve ser colocado numa sala sozinho, né, e a equipe de enfermagem deverá colocar uma máscara cirúrgica para que ele não venha tossir, espirrar e passar a doença para os outros. Seu atendimento deverá ser o mais rápido possível e o médico, então, vai avaliar a necessidade da coleta de exames ou de uma radiografia de pulmão, etc, etc. Mas é muito importante que a equipe de saúde esteja preparada exatamente para evitar a disseminação da doença entre a população. Professor, tem uma última pergunta. O senhor falou agora em máscara. A gente escuta muito dizer que a máscara que se usa hoje, o cirurgião usa, que se usa nos hospitais, essa máscara, ela não protege por um longo período a contaminação desses pacientes. Isso é verdade? Tem que usar uma máscara especial? Veja bem, o que deve acontecer? Quem deve preferencialmente utilizar a máscara é o doente, porque é ele que está disseminando a doença. Obviamente, se você for entrar num ambiente, num quarto, numa enfermaria, onde haja lá 2, 3 pacientes com corona, o profissional de saúde deve usar uma máscara cirúrgica. Sim, também. E se ele for fazer uma coleta do suave, né, que é o exame da cavidade nasal ou da garganta, e geralmente o paciente vai tossir muito, vai espirrar, vai produzir aerosol, é somente nesse momento que o profissional deve usar a máscara N95. Mas nós deveremos utilizar a máscara cirúrgica, utilizando a recomendação do fabricante, do tempo que ela pode ser utilizada, que excepcionalmente pode variar de fabricante a fabricante. Ok. Professor, nós agradecemos a classe médica do Estado do Rio Grande do Norte, em nome da Associação Médica, em nome da nossa cooperativa, agradece muito a sua presença e essa explicação ao povo, ao nosso povo do Rio Grande do Norte. Mais uma vez, nós estamos muito gratos com a sua presença e essas explicações que foram muito importantes para todos nós. E aqui eu também quero agradecer a todos que estão nos acompanhando e acompanhando o trabalho nosso em prol de uma saúde melhor para o nosso Estado. Com as últimas palavras... A última palavra como mensagem final é que, pelo menos até agora, não há evidência científica de que suspender as aulas, por exemplo, isso vai impactar no curso da epidemia. Então, é muito importante que, até o momento, as aulas, seja de escolas para crianças ou escola para adultos, sejam mantidas, porque não há nenhuma evidência de que parar com isso, parar com as aulas, a gente impeça o segmento da epidemia. Essa é uma mensagem fundamental. Muito obrigado a todos.